Apocalipse, o autor João usa o simbolismo para mostrar como poderes malignos imitam as ações de Deus. Por exemplo, enquanto há 3 anjos proclamando o evangelho para o mundo, há também 3 espíritos demoníacos indo para os reis da terra para reuni-los para o confronto final com o Cordeiro. A mensagem do segundo anjo baseia-se nessa forma de pensar, de imitar e distorcer o que Deus criou a fim de enganar o mundo. Enquanto Deus tem uma cidade real no céu, o dragão cria sua própria cidade, a Babilônia. E a Babilônia proclama uma mensagem que é um evangelho fraudulento. Até agora descobrimos o significado mais profundo por trás da mensagem do primeiro anjo. Nesta apresentação, você adivinhou, vamos mergulhar fundo na mensagem do segundo anjo. O segundo anjo proclama: caiu, caiu a grande Babilônia, ela que fez todas as nações beberem o vinho da paixão de sua imoralidade. Há muito simbolismo e profundidade nessa mensagem. E é importante ter em mente que, embora a Babilônia seja um símbolo para o cristianismo apóstata, também era uma cidade real que existia há milhares de anos. Para obter a imagem completa do que essa mensagem significa e o que a Babilônia simboliza, vamos voltar no tempo e ver de onde a verdadeira cidade da Babilônia se originou. Tudo começou no capítulo 11 de Gênesis. Seguindo a história de Noé e o grande dilúvio, os humanos repovoaram a terra e logo decidiram trabalhar juntos e construir uma cidade chamada Babel. O nome Babel é uma palavra hebraica que significa confusão. E quando traduzida para o grego, a palavra é Babilônia. Babel e Babilônia são o mesmo lugar. Na terra de Babel ou Babilônia, as pessoas concordaram em construir uma torre que chegasse ao céu para que pudessem fazer um nome para si mesmos e ter domínio sobre tudo na terra e no céu. Preocupadas com sua autopreservação e suas próprias conquistas humanas, as pessoas começaram a trabalhar juntas em direção a esse objetivo comum. Eles estavam determinados a misturar o humano com o divino, visualizando uma cidade cósmica que uniria a terra com os deuses do céu. Seu objetivo era impossível de alcançar, é claro, mas ameaçava desestabilizar a frágil civilização pós-inundação. Deus teve que intervir. Então ele mudou as línguas do povo e agora, em vez de falar um idioma unificado, as pessoas começaram a falar várias línguas. Eles não conseguiam mais entender ou se comunicar uns com os outros para terminar de construir a torre e assim se espalhar pela terra. A história de Babel é um ato de rebelião egoísta contra Deus. O povo queria elevar seu próprio status e importância e fazer-se deuses. E isso é exatamente o que Satanás fez antes de cair do céu também. No capítulo 14 de Isaías, do verso 13 ao 23, o autor descreve a motivação de Satanás, que é o rei simbólico da Babilônia. A passagem diz: mas você disse em seu coração, eu subirei ao céu, eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus e sentarei na montanha de assembleia. Eu vou me fazer como mais alto. A mesma ambição com a qual os humanos tinham construído Babel há milhares de anos é a mesma ambição que vemos em Satanás antes de cair do céu. É também a mesma ambição que temos em nossos corações pecaminosos e humanos. Satanás sabe disso e ele tenta manipular nossos desejos naturais e egoístas desta maneira. Ele nos tenta com distrações e prazeres mundanos para que não queiramos aceitar ou nos submeter a Jesus, nosso Criador e Redentor. Em última análise, ele quer nos desviar para que não herdemos a vida eterna. Entendendo um pouco da história da Babilônia, podemos ver que simboliza o desejo humano de nos elevarmos acima de Deus e ignorar nossa necessidade de um Salvador. Mas agora, se revisitarmos o texto em Apocalipse, podemos ver que a Babilônia tem 4 características mais distintas. Primeiro, a Babilônia é composta por 3 seres simbólicos. Primeiro, o dragão, que parece assumir o papel de Deus.
Segundo, a besta do mar, que imita Jesus. E terceiro, a besta da terra, que também é chamada de falso profeta e parece imitar o Espírito Santo. Em uma interpretação desse simbolismo, a besta do mar representa a igreja cristã durante a Idade Média. A besta da terra representa o cristianismo protestante americano. E o dragão é o espiritualismo, baseado na ideia pagã de que quando morremos, nossa alma sobe para o céu. Através desses falsos ensinos, Satanás pode trabalhar enganando muitas pessoas. Então, em primeiro lugar, a Babilônia é uma falsa trindade. Em segundo, Babilônia é uma expressão de autossuficiência ou ser morno. No texto, a Babilônia é descrita como sendo rica e possuindo vestidos bonitos para que não haja necessidade da riqueza da vida eterna, ou a roupa de salvação de Cristo, que ele oferece a todos. Em terceiro lugar, a Babilônia alcança o mundo com uma falsa mensagem de salvação. O texto diz que ele fez todas as nações beberem o vinho da paixão de sua imoralidade. Simplificando, isso significa que a Babilônia encoraja seu povo a procurar suas paixões e desejos, em vez de ter autocontrole e uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Através do Apocalipse, Babilônia é descrita como uma mulher que está traindo o esposo, implicando sua infidelidade a Deus. No Antigo Testamento, Israel também foi infiel a Deus. Em vez de confiar nele para fortalecê-los, eles fizeram alianças com outras nações e aceitaram seus falsos ensinos religiosos para se preservarem. Da mesma forma, a Babilônia buscará apoio de poderes na terra no momento do fim e apoiará a adoração ao dragão. Até agora, vimos que a Babilônia simboliza uma falsa trindade, que é uma expressão de autossuficiência e que encoraja a busca pelo prazer material em vez de procurar a Deus. Mas há mais uma característica da Babilônia que podemos ver na Bíblia. A Babilônia final consistirá de uma crença religiosa unificada. O dragão alcançará o mundo não cristão e o unificará para acreditarem nos ensinamentos do cristianismo apóstata. Essa será uma tarefa difícil, porque o planeta está repleto de muitas religiões globais diferentes, poderes políticos, formas contraditórias de pensar e até mesmo ateísmo e secularismo. A maneira mais eficaz para o dragão conseguir isso é usando fenômenos sobrenaturais. Não há nada mais eficaz para mudar a lealdade humana do que a experiência sobrenatural que parece ser inquestionável. Apocalipse fala sobre a atuação de grandes milagres por Satanás e seus agentes, que mudarão o mapa social, político e religioso do mundo, que no momento atual parece ser impossível de prever. Aqui nós demos um mergulho profundo e descobrimos algumas das características da Babilônia. E embora possa ser complicado, a principal coisa que devemos lembrar é que a Babilônia afirma oferecer sua própria maneira de salvação, proclamando um falso evangelho. Enquanto Deus nos oferece o evangelho da salvação através do Cordeiro, a Babilônia oferece o vinho. Ao longo da Bíblia, o vinho é muitas vezes um símbolo das bênçãos salvadoras de Deus para o seu povo. No Antigo Testamento é chamado de o sangue da uva. E durante a ceia do Senhor, Jesus ofereceu aos seus discípulos vinho que representava seu sangue, dado para o perdão do pecado. O Evangelho de João diz que o sangue de Jesus é a única fonte de vida para os pecadores. Mas aqui em Apocalipse, o vinho da Babilônia não é o mesmo vinho que o de Jesus. Em vez disso, Babilônia oferece aos seus seguidores o vinho de suas próprias bênçãos salvadoras. Babilônia oferece um falso evangelho que será supostamente validado através de milagres incríveis realizados por Satanás, o dragão e seus agentes, que tentarão enganar o mundo através dos seus falsos ensinamentos. Embora tudo isso possa soar um pouco assustador, não há necessidade de se preocupar. Sabemos que Jesus ganha no final.
Embora o mundo se polarize pelo confronto do Evangelho de Jesus e pela falsa salvação oferecida por Satanás, sabemos que a Babilônia e Satanás cairão no final. Também sabemos que essa queda da Babilônia ocorrerá em duas etapas. A primeira é espiritual, onde todas as diferentes denominações e religiões que ensinam o cristianismo apóstata estarão unidas. Isso ainda não aconteceu, mas como mencionamos anteriormente, pode ocorrer através de maravilhosos sinais e milagres orquestrados por Satanás, que convencerão as pessoas a se unirem por uma superpotência religiosa global. A segunda queda da Babilônia ocorrerá na segunda vinda de Cristo, fazendo com que ela caia completamente. E embora Apocalipse diga que a Babilônia travará uma guerra contra o Cordeiro, sabemos que no final Jesus derrota a Babilônia. E essa derrota pinta uma bela imagem do caráter de Deus. Embora Jesus possa dominar a Babilônia como um leão poderoso derrotando seus inimigos, a Bíblia diz que ele irá superá-los como um cordeiro gentil que foi morto por nossos pecados. Ele os derrota através da revelação do amor infinito de Deus. Aprendemos muito sobre a Babilônia e o que ela simboliza hoje. É importante ser capaz de identificar a Babilônia para que não sejamos enganados quando chegar a hora do fim. Como discutimos, a Babilônia ainda não está presente no mundo em toda a sua plenitude, mas é importante observar o que está acontecendo na relação entre protestantes e católicos e as rápidas mudanças sociais, políticas e religiosas que acontecem em todo o mundo. Enquanto isso, precisamos continuar estudando as nossas Bíblias, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo como a única forma de salvação e alertar o mundo sobre o que está à nossa frente.